Vindo para esse gráfico, a gente consegue ter de maneira bem estratificada, bem clara, esse conceito de risco do ponto de vista de duas variáveis, né? A frequência com que essas falhas acontecem, podem acontecer, e a consequência que essa falha, né, pode causar para um processo, para um produto. Então, quando eu tenho uma frequência baixa e uma consequência baixa, eu tenho aí um risco não crítico. Ou seja, essa falha, ela demora a acontecer e se ela acontecer, não tem muita consequência, nem para o processo, nem para a qualidade do produto, nem para o meio ambiente, nem para as pessoas. Quando eu tenho ali no meio uma frequência moderada e uma consequência moderada, eu tenho ali uma criticidade B. E quando eu tenho frequência alta, lógico, e consequência alta, eu também tenho criticidade A. Lembrando que se a frequência for alta, acontece muito, mesmo que a consequência não seja tão alta, né? Ainda temos ali uma pontinha de criticidade A, dependendo da frequência. Por outro lado também, mesmo que a frequência seja baixa, se a consequência for muito alta, por exemplo, implicar em danos à vidas humanas, danos de perdas monetárias, qualidade, nós temos ali também uma criticidade A. Por exemplo, a frequência com que acontecem acidentes aéreos é pequena, né, no nosso país. O último acidente aconteceu há mais de 10 anos. Acidente grave, né, acidente grande. Só que a consequência quando acontece um acidente aéreo, ela é muito alta. Então, são itens de criticidade A. Essas possíveis falhas devem ser consideradas como criticidade A. Uma falha que leva a uma queda de um avião é criticidade alta, porque vai ter uma consequência muito alta. Aí eu pergunto, né, de quantas pessoas eu preciso para fazer um FEMEA? Depende. Depende do meu processo, depende do produto que eu vou fabricar. E lembrando bem que o FEMEA nunca deve ser preenchido sozinho. Por quê? Porque ele é uma tabela muito atributiva. Você não pega muito dados mesmo, você tem muita coisa qualitativa na tabela. Então, a frequência, você, dependendo do seu processo, se você for fazer um FEMEA de processo, tem como você levantar a frequência utilizando dados do seu controle estatístico do processo. Porém, geralmente, a planilha FEMEA ela é preenchida com dados qualitativos. Então, tem que ser pessoas que conheçam do processo. Até porque serão atribuídas notas, pesos, notas. Então, é uma ferramenta muito útil, mas tem que ser pessoas envolvidas no processo. É interessante que você monte uma equipe multidisciplinar, com pessoas da logística, da qualidade, do financeiro, do processo, com pessoas do operacional mesmo, os que operam a máquina, que conhecem o equipamento, com FEMEA de processo. Se você está fazendo um FEMEA de projeto, é interessante que você envolva também a opinião dos clientes, através de uma pesquisa de mercado, por exemplo. Então, a equipe, é interessante que ela seja uma equipe multidisciplinar, para que você consiga pegar essas opiniões das diversas partes interessadas nesse processo, que entendem do processo. Aqui tem um modelo do formulário FEMEA. Esse modelo ele não é assim padrão, você vai encontrar ele de vários tipos. Inclusive, existem pequenos softwares que já têm o FEMEA, os softwares de gestão, alguns ERP já vem o próprio formulário do FEMEA dentro do software. E aqui ó, tem um modelo básico. Primeiro, essas três primeiras coisas é identificar o modo, as primeiras colunas, você vai identificar modos de falhas e seus efeitos. Por exemplo, qual é a entrada do processo sob investigação? De que maneira essa entrada, maneira falha essa entrada-chave? Pode ter uma falha? Qual é o modo de falha potencial? Se esse modo de falha potencial acontecer, qual é o efeito? Qual é o impacto que pode acontecer? E qual a severidade disso? Aí nessa coluna aqui, ó, de severidade, eu vou colocar uma nota, que daqui a pouco eu vou mostrar que ela varia de 1 a 10. Quais as causas potenciais? O que faz com que essa entrada-chave possa falhar?
E aí eu vou dizer, vou escrever. E vou dizer qual é a ocorrência. Isso ocorre com frequência, né? Qual é a frequência que ocorre esse problema? Isso aqui eu posso pegar essa ocorrência, essa frequência, em dados do meu controle estatístico, em dados históricos, né, do meu processo. Existem controles atuais que possam detectar essa falha? Esses controles, eles previnem que o modo de falha aconteça. Então, a detecção aqui, ó, eu vou também colocar de 1 a 10. Se, por exemplo, eu tenho um Poka-yoke de controle, que é aquele Poka-yoke que controla o processo, como, por exemplo, uma chave fim de curso, que ela pode cortar o circuito elétrico caso aconteça uma falha, impedindo que o equipamento continue funcionando, por exemplo. Aí eu posso colocar que a detecção é alta. Agora, por exemplo, eu tenho um Poka-yoke só sonoro. Ele só emite um efeito sonoro se essa falha vier a acontecer. Então, essa detecção já não é tão 100%, eu daria um 7. Por isso que a equipe é tão importante, porque é a equipe que vai dar essas notas, a formação da equipe. Então, quanto mais controles eu tiver no meu processo, e esses controles sejam capazes de identificar ou até de impedir, cortar o circuito, o processo, se essa falha acontecer, por exemplo, uma esteira rolante. Se, por exemplo, a esteira, o produto cair de forma irregular na esteira e alguém subir na esteira e a esteira para, a pessoa subiu, a esteira para, então é um controle efetivo, está impedindo que aconteça um problema maior, um acidente, entenderam? Então, por isso que a detecção pode ser Poka-yoke. Quanto mais Poka-yoke você tiver no seu processo, maior o nível de detecção do seu processo. E aí, nessa coluna, eu vou calcular o índice, né, o número de prioridade de risco, que é a multiplicação da severidade, da frequência, né, da ocorrência, vezes a detecção. Eu calculei esse número, que na verdade o FEMEA também é uma matriz de prioridade, né? Ó, que eu calculados os números, eu vou começar a agir, criar ações para as falhas, modos de falhas que derem o maior número de prioridade de risco, né? Só que aí eu ainda posso continuar. Ó. Tem medidas? Quais as medidas que eu tenho para mitigar, para reduzir a ocorrência? Ou melhorar a detecção dessa falha? Existem essas medidas? Sim, existe. Quem são os responsáveis e quais são as medidas que são tomadas? Se essas medidas forem implementadas, eu posso calcular um novo número de prioridade de risco. Lembrando que a severidade, ela não muda. Por quê? Porque a severidade continua acontecendo, né? Se for grave. Um avião cair é uma coisa sempre severa, 10. Ela não vai mudar. Por mais que eu tenha ações para que eu consiga diminuir a ocorrência e aumentar a detecção, a severidade ela vai continuar a mesma, continua sendo grave. Então, eu posso mexer, para eu diminuir o número de prioridade de risco, eu vou fazer o quê? Tentar diminuir a frequência com que esse modo de falha acontece ou aumentar a detecção. Tornar a detecção mais ágil, mais rápida, mais eficiente, para que eu consiga detectar, por exemplo, antes que a falha aconteça. E aí eu vou calcular um novo índice de prioridade de risco. Tá vendo como essa planilha ela mostra confiabilidade do processo? Porque mostra que eu estou construindo, entendendo todas as possíveis falhas do meu processo, do meu produto. Eu sei a severidade que isso pode causar. Eu sei a frequência com que isso pode acontecer ou acontece. E eu sei como detectar. E ainda mais, depois que eu tenho como detectar o meu atual e eu tenho como implementar melhorias para que eu consiga diminuir mais ainda esse risco. Então, essa planilha, o FEMEA não é uma coisa fácil, gente, ser preenchida. Não é, porque tem várias opiniões, uma pessoa considera de um jeito, outra considera de outro. A pessoa da logística tem uma opinião sobre a ocorrência da detecção, a pessoa da qualidade tem outra, do processo tem outra, então tem que entrar num consenso. Então, é difícil você levantar essas causas e identificar esses índices. Mas, quando uma vez você faz isso, ele inclusive é constante a revisão, a modificação, você pode modificar o tempo todo, dependendo das melhorias que você vai implementando no processo, de alguma singularidade do processo que aconteça. Então, ela é uma planilha dinâmica, de você estar usando, por exemplo, semanalmente nas suas reuniões de